Boa tarde. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço à secretária vereadora Dulce Corrêa Teixeira que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada sob a presidência do vereador Everaldo Euripides Campos, nos termos do artigo 113 e seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, às 17h30 do dia 18 de março de 2024. Estando presentes o contador e assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury, respectivamente os seguintes vereadores: Adamilson Isaías Jesus da Costa, Dulce Corrêa Teixeira, Elke Aparecida Gonçalves, Everaldo Euripides Campos, Jonas Ferreira Lemos, Mauro Diego de Oliveira e Valtair de Alvarenga. Estando ausentes os vereadores Flávio da Silva Gabriel e William Borges Leite com justificativa. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Dando início à pauta, passou-se a discussão do projeto de lei 005/2024, que altera o vencimento da Lei Municipal número 28/2001, que contém o plano de cargos e carreiras da autarquia municipal, denominado Instituto de Previdência Municipal de Campos Altos, IPMCA, e das outras providências. O projeto trata da alteração do valor dos vencimentos do cargo de superintendente do PMCA, sendo uma adequação do nível remuneratório ao grau de responsabilidade, capacitação e certificação. Os vereadores consideraram justo o reajuste a ser concedido ao superintendente do referido instituto. O projeto foi considerado apto para votação. Seguidamente, foi analisado o projeto de lei 009/2024, que disciplina a realização de manifestações artísticas e culturais no logradouros públicos. O autor do projeto, o vereador Valtair, explicou que o objetivo é regulamentar a realização do Carnaval de Rua de Campos Altos, dando preferência para a realização do evento na Praça Benedito Valadares, ao lado da estação ferroviária. Por segundo o vereador, é do conhecimento de todos que o fechamento da rua ao lado da Praça Benedito Valadares, entre os cruzamentos com a Rua Coronel Frederico Franco e a Rua Doutor Getúlio Portela, bem como o trecho da Rua Coronel Frederico Franco, que vai desde o cruzamento com a Rua Tiradentes até o término na Praça Benedito Valadares, tem causado inúmeros transtornos à população e aos comerciantes locais. Na oportunidade, a vereadora Damilson discordou da proposta do colega parlamentar e ressaltou que a praça acima da estação ferroviária não comporta a estrutura do carnaval. O projeto foi considerado apto para votação. Na sequência, passou-se a discussão dos projetos de lei 006, 007 e 008, referentes à autorização para o ingresso do município de Campos Altos no consórcio regional de saneamento básico, CONSANE. O projeto 006 altera a Lei DO de 2024, o projeto 007 altera o PPA, Plano Plurianual, e a 008 traz de autorização do município no referido consórcio regional. Os três projetos foram considerados aptos para votação. Prosseguindo a reunião, passou-se a discussão do projeto de lei 010/2024, que autoriza o município de Campos Altos a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e outras providências. Conforme justificativa do projeto, o empréstimo será feito para a revitalização do polo esportivo Dr. Luiz Gonzaga Calil Abraão, bem como a aquisição de 2 caminhões de lixo, considerando o cenário atual do impacto financeiro ocasionado pela queda do FPM, sendo de suma importância que o município realize a obra e adquira os caminhões, visando a diminuição nos gastos com terceirização de serviços de coleta de lixo. Os vereadores fizeram diversos comentários acerca do assunto. A seguir foi feita a discussão do projeto de resolução 004/2024, que da nova redação do artigo 11 da resolução 18/2012, referente ao limite mensal para despesas com diários para a cidade de Belo Horizonte. O assessor jurídico explicou que se trata de um complemento do projeto que foi votado no final do ano passado. Também foi analisado o requerimento 13/2024, de autoria do vereador Valtair, referente à regulamentação dos estacionamentos localizados em vias públicas, com vagas para pessoas idosas e portadores de deficiência, sendo considerado apto para votação. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de sessões, Jairo Corrêa da Silva, em 18 de março de 2024. Passo a ata em votação. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Senhores vereadores, passaremos a discussão do projeto de resolução 005/2024, que aplica o mecanismo de ajuste fiscal de vedação de atos que resultem em aumento de despesa, conforme artigo 167 da Constituição Federal. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, boa noite. Eu vou só extrapolar um pouquinho aqui, senhor presidente, porque foi feito muito questionamento aí essa semana
sobre um decreto, não sei se é 604 do Executivo, que ele trata do mesmo assunto. Isso, 604/2024. Isso aqui é o seguinte, esses dispositivos que estão sendo incluídos aqui por meio dessa resolução, eles nada mais são do que uma transcrição do que está no artigo 167-A da Constituição Federal. O que a Constituição fala? A Lei de Responsabilidade Fiscal remete para a Constituição, nesses dispositivos aqui, que é o que o ente o que o ente federal tem que fazer quando ele extrapola o limite de folha de pagamento. Então, quando ele ultrapassa o limite dos 95%, quando ele ultrapassa 95% do limite, ele é obrigado a fazer isso aqui, ó, que está nos incisos 1 a 10. Tá? A resolução simplesmente está reproduzindo isso aí e está aplicando o mecanismo de ajuste no âmbito do legislativo. Então, essa resolução aqui só se aplica à Câmara Municipal, vereadores e servidores do Legislativo. Isso aqui não tem nada a ver com o servidor público do Executivo. Essa resolução aqui não. Essa resolução não afeta os servidores públicos do Executivo, não tem nada a ver com o plano de carreira. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um mecanismo de ajuste. Se a Câmara ultrapassar o 95% do limite de gasto com folha de pessoal, dos 95% do limite dela, do limite da Câmara, né, que é os 6% do município, a Câmara tem que adotar essas medidas aqui. Isso aqui, senhores, é o correto, é o que está previsto na Constituição Federal. No âmbito do Executivo, já foi feito um decreto, é o Decreto-Lei 604/2024. Esse decreto não passa pela Câmara, a Câmara não tem que aprovar. Já foi feito, já está valendo. O que o decreto fala? Também repete os incisos 1 a 10 do artigo 167-A da Constituição Federal. Isso aqui, senhores, é o correto. Se a Prefeitura atingir o limite de gasto com folha de pagamento, ela tem que tomar essas medidas aqui até que essa despesa volte para dentro do limite. Isso aqui é o correto. O que estava errado é o que estava no plano de carreira que a gente vetou, que era o congelamento do salário do servidor público previsto no novo plano de carreira. Aquilo é que não pode. Entendeu? Então, aqui, ó, vou pegar o decreto para vocês darem uma olhada. Se ele atingir o limite, fica vedado o quê? A concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Aqui está, no nosso caso, está menos Poder Legislativo, mas aí seria do Executivo. Fica vedado a criação de cargo, emprego ou função. Alteração da estrutura administrativa que implica aumento de despesa, admissão ou contratação de pessoal, ressalvado, reposição de cargo de chefia que, por exemplo, tenha sido vago, reposição decorrente de vacância de cargo efetivo, por exemplo, a pessoa tirou uma licença, aí você precisa de contratar um servidor temporário para repor, colocar no lugar daquele, isso aí ainda pode. Fora disso, não, você não pode criar cargo novo, criar despesa nova, enquanto não ajustar o limite, enquanto o gasto não voltar para dentro do que a lei determina, entendeu? Então, isso aqui, essa resolução que está sendo votada, ela é só no âmbito da Câmara, entendeu? Ela não afeta em nada o servidor do Executivo. Ô Léo, eu queria ter uma pergunta aqui. No caso, se a Câmara atingiu o limite, o teto de gastos... Ela tem que fazer a mesma coisa. Aí por exemplo, se a Câmara atingiu o limite de gasto, o teto, não pode, por exemplo, aí... Não pode contratar. Não, vamos fazer um projeto de lei aqui, vamos criar um cargo tal para fazer alguma função. Não pode. Porque enquanto tiver no limite, você não pode criar despesa. Aí, depois que a despesa voltar para dentro do limite, aí tudo bem. Aí você pode fazer. Doutor, na verdade é o seguinte, o questionamento de alguns servidores públicos é a questão, igual professor de apoio, fonoaudiólogo que ele não contratou, e é situação em caráter de saúde e questão de urgência também. Não, mas aí aqui, ó, a criação de cargo, você contratar um cargo que já existe, pode. Você não pode criar cargo novo. Ah, entendi. Né? Inclusive aqui, ó, a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título ressalvada. As reposições de cargo de chefia, quer dizer, isso aqui pode, reposição decorrente de vacância de cargo efetivo ou vitalício e contratações temporárias do artigo 37, que é onde vai cair essa questão dos professores, por exemplo, que todo ano
A gente sabe que o município não tem professores efetivos suficientes para preencher todas as vagas. Sim. Então, todo ano ele tem que fazer uma contratação temporária. A contratação temporária é uma exceção que está aqui, pode ter do mesmo jeito. O que você não vai poder fazer é outras despesas novas antes de ajustar o seu gasto com a folha de pagamento. Entendeu? Doutor Leonardo, o pessoal está perguntando até no grupo de servidores, tem alguma influência a respeito do quinquênio? Aí corta as pessoas que têm que receber um quinquênio? Não, porque ela já está criada em lei, não é uma despesa nova. Você não vai poder... Vamos imaginar, se tiver lá mais de 100% do limite, aí eu quero criar um abono novo. Vamos imaginar, igual já teve aqui no passado, vou dar um abono de 6,22% para o servidor. Não, aí não pode criar uma despesa nova, não. Mas o quinquênio, que agora chama progressão horizontal, já está previsto em lei. Então não é uma despesa nova. Porque ele estava já... congelado e agora está voltando a pagar, né? Mas assim, aí ele pode... Ele já está previsto em lei, não é uma despesa nova. Os que estiver vencendo esse ano que tem para receber, aí ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Tem que pagar. E aí as emendas impositivas nossas interferem nisso? Então quer dizer que ele emenda vai impositiva pagar? também não tem nada a ver com folha de pagamento. A emenda impositiva ela não pode ser usada para pagar a folha de pagamento, então também não tem nada a ver. Ô, doutor, é até bom o senhor explicar aí, porque o pessoal está questionando a questão do plano de carreira, né? Porque com esse decreto, muitos questionam se o pagamento vai sair no dia... Não, o pessoal pode ficar tranquilo. É o seguinte, me foi passado isso aqui pela Lorena, é uma exigência do BDMG para liberar aquele empréstimo que a Câmara aprovou semana passada. Por quê? Porque qual que é a garantia que o município oferece para o banco? É o repasse. E aí, para o banco poder penhorar o repasse, vamos falar que o município não quer pagar a prestação, ele vai lá e desconta. É como se fosse um empréstimo consignado. Ele já desconta no repasse do município. Mas eles querem saber como que está o controle de despesa de pessoal do executivo. Porque isso é uma coisa que pode influenciar a capacidade do executivo pagar o banco. Se a despesa estiver muito alta, né? Se ela estiver muito alta, o município, o que ele tem que fazer? Ele tem que honrar a folha de pagamento primeiro. E aí, se ele gastar demais na folha de pagamento, talvez não sobra para pagar a prestação do empréstimo. Então, o banco exige que ele faça esse controle aqui, para ele ter certeza que o município vai tomar as medidas necessárias para controlar a despesa com folha de pagamento. É uma forma de garantir que ele vai receber a prestação dele. Entendeu? Agora, o decreto, como eu falei para vocês, o decreto já foi publicado e está valendo. O decreto não passa pela Câmara, a Câmara não tem que aprovar. E essa resolução aqui, o que acontece se a Câmara votar contra? Pelo que o pessoal da Prefeitura me falou, o banco pode não querer liberar o empréstimo. É o que pode acontecer. Mas nós estamos muito longe desse limite aqui, vocês podem ficar tranquilos. Eu já conversei com o Geraldo, até porque aqui na Câmara, antes de fazer qualquer aumento de despesa com relação à folha de pagamento, a gente vai lá no contador primeiro e faz uma simulação e levanta se tem condições ou não. Porque senão também não adianta ficar votando lei e resolução se não tiver dinheiro para pagar, né? Então aqui no âmbito da Câmara eu posso te falar tranquilamente, nós estamos longe desse limite aqui. É porque o servidor, muita gente que tem comentado com a gente, fala que esse projeto de resolução aqui pode ter uma pegadinha aqui dentro aqui, prejudicar o servidor público. Mas isso aqui é o seguinte, essa resolução, ela só produz efeito interno na Câmara, ela não produz efeito externo. Então ela não tem nada a ver com o servidor da Prefeitura. Se atingir o teto máximo, né, nossa, que aí dá... Porque se atingir o teto, o presidente a mesa diretora também tem que começar a tomar medidas para controlar. Qual que são essas medidas? É o que está aqui nessa resolução. Ela simplesmente repete o que está na Constituição. Não tem nada de diferente também. Entendeu? Eu acho que o pessoal, pelo momento que isso aqui apareceu, na hora que o pessoal estava naquela dúvida sobre o plano de carreira, o pessoal apavorou com isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Voltando ao assunto lá do plano de carreira, igual o prefeito falou na live que vai levar na justiça, né? E o que nós podemos estar fazendo para... Não, a Câmara... O que tem que esperar? Aí tem que esperar alguma coisa? Não, gente, o que a Câmara tinha para fazer já foi feito, já foi votado. O projeto de lei foi mandado para a Câmara, projeto de lei de autoria do Executivo, foi votado, foi publicada a lei, está valendo. Até porque, eu queria lembrar ao senhor o seguinte, que o prefeito teve uma discussão, está tendo uma discussão jurídica a respeito de alguns vetos, né? Mas o prefeito não vetou a lei integral, ele não fez veto total, o veto foi parcial. Então ele não vetou o plano de carreira total.
Ele deveria ter feito o veto parcial, mandado para a Câmara e publicado a lei com os vetos, que eles não fizeram. Nós simplesmente publicamos a lei porque eles não publicou. Mas o prefeito não vetou a lei total. Ele não fez o veto total para não prejudicar os cargos comissionados. Não, o cargo condicionado era outro projeto de lei. Porque eu ouvi falar que até ele já está recebendo desde janeiro, Também né? não. É porque é o seguinte, os planos de carreira eram 4 projetos de lei. Você tinha um exclusivo para agente de combate a endemias e agente de saúde. Você tinha um separado PSF. Você tinha um da estrutura administrativa da prefeitura com os cargos comissionados. E você tinha o 4º projeto que afetava os servidores públicos efetivos, de modo geral, que era o principal, né? O prefeito ele vetou esse principal, os outros ele não vetou. Mas esse projeto principal também, o veto foi parcial, ele não foi total. A Câmara não alterou em nada na essência desse projeto, nada. Então, a Câmara já votou, o que veio para a Câmara votar o projeto de lei já foi votado, está publicado e está valendo. Se o prefeito quiser entrar na Justiça, né, é direito dele, ele pode entrar. Agora, eu sinceramente, eu não acredito que ele vai conseguir uma liminar para suspender essa lei, não. Viu? No plano, no administrativo já está pagando, né? Agora vai entrar... É mais um motivo contra o argumento dele, porque o que acontece? Se ele entrar os na cargos Justiça... comissionados que está pagando? Já está pagando. Por que os outros não pagam, então? Pois é, exatamente. Então, qual que vai ser a justificativa? Ele vai falar para o judiciário o seguinte, por que eu quero suspender essa lei? Ele tem que provar para o juiz assim, por que eu vou suspender essa lei? Qual que é o motivo? Se o motivo for orçamentário, quer dizer, o fato dele ter aprovado as outras leis, inclusive já ter servidor nomeado nesses cargos comissionados, vai contra essa ideia. Então, mas não precisa acho que vocês não deviam ficar preocupando, sofrendo com isso não, gente. A lei foi votada e aprovada e está valendo. Se ele entrar na Justiça e ganhar uma liminar, aí beleza, aí eles vão intimar o executivo. Por que a gente não faz, então, um requerimento, no caso... Mas ainda não está vencendo o prazo, porque ele ainda está no prazo dele. Solicitando por que ele está pagando os cargos comissionados da Não, mas ele está administração? no prazo dele, ele ainda não está inadimplente, porque ele tinha um prazo de 60 dias para reenquadrar. Acho que eu não vou olhar, eu não sei a data certinho, mas é na semana do dia 20. A questão é a seguinte, ele tinha 60 dias para fazer o reenquadramento, conforme está previsto no próprio plano de carreira. Então, estava no prazo dele. Eu falei com o presidente, vamos aguardar essa semana, eu vou observar no Diário Oficial se teve algum decreto de reenquadramento, se não tiver, semana que vem a gente começa a cobrar. Entendeu? Eu acho que vocês não deviam ficar sofrendo com isso não, que o que tinha que fazer na Câmara já foi feito. Agora... Mas a gente está brigando tanto assim, não é? Mas é por causa do pessoal que ganha um salário mínimo, sabe? É o servidor que está brigando. Aí Não, mas meio apavorado, né? Pois é, mas o que a Câmara... Mas a gente tem que ser racional, gente. Veja bem, uma coisa que a gente sabe que está sendo jogada é um monte de desinformação, de informação errada. A gente não pode, vocês não podem dar trela para isso. A questão é o seguinte, o que tem na Câmara? O que tem na Câmara para ser votado? Nada. O projeto de lei de plano de carreira é um projeto de lei de autoria do Executivo, não é autoria da Câmara, até porque a Câmara não pode iniciar projeto dessa natureza. Então, o prefeito elaborou esse projeto, contratou uma empresa especializada, mandou para a Câmara, ele foi discutido e votado aqui, está publicado e está valendo. Acabou o assunto. Aqui não tem que... Eu acho que se nós continuar, o servidor chega para nós fica, nós vai ver, nós vai olhar. Nós temos que deixar claro que o que já está feito. Foi feito. Vocês têm que, gente, vocês têm que pôr um ponto final nesse assunto. Esse assunto assim, e o ação plano de carreira? Não existe mais esse assunto na Câmara, porque lá já acabou. Agora, o que o servidor tem que fazer? Procura o RH da Prefeitura e tira as dúvidas sobre o seu reenquadramento, quando que vai saber, se já vai pagar agora no início do mês. E esquece isso, porque você sabe que é o estranho. Não adianta procurar agora, RH, não adianta, se vocês ficam trazendo essa discussão para cá, a pessoa que é leigo, que não entende o que está acontecendo, acha que o problema está aqui, porque toda hora você está tocando no assunto. Tá, mas se o prefeito não pagar, se ficar até o final do ano, nada... Se ele não cumprir a lei, o servidor, infelizmente, eu falei infelizmente mesmo, vai ter que recorrer à justiça. E aí também eu vou orientar os vereadores com relação ao que vocês podem fazer. Nós não podemos atuar particularmente na defesa de cada servidor, não. Mas nós podemos fazer uma representação coletiva geral com o Ministério Público.
Pois é, mas tem que esperar até quando? Tem que esperar o prazo que ele tem para reenquadrar, é essa semana. Entendeu? Se não fizer, tudo bem. Gente, mas se isso não não é culpa da reenquadrar, Câmara. Não é culpa... Infelizmente, o servidor público vai ter que procurar a justiça. Por exemplo, há um tempo atrás, os servidores da educação, os professores, eles já tinham um plano de carreira deles e para eles já existia essa questão da progressão horizontal e vertical. Né? Eram os únicos servidores que tinham. O executivo não pagava. Aí eles falaram, como que faz? Gente, com um advogado entra na justiça. Assim elas fizeram. Elas procuraram um advogado, entrou na justiça e começou a ganhar. Aí o prefeito corrigiu, foi lá, entre aspas, e corrigiu o salário de todo mundo. Vence o prazo. Aí o senhor falou que tem como entrar com uma ação coletiva. Entrar. Não. Veja bem, nós não podemos fazer isso coletivamente, não. Quem pode entrar com ação coletiva? O Ministério Público. Nós podemos representar para o Ministério Público. O servidor, e cada servidor pode entrar com ação particular sua também. Você está falando o servidor pode entrar com representação do Ministério Público? Qualquer pessoa pode ir no Ministério Público. Qualquer pessoa, qualquer cidadão. Não, e partindo daqui? Também. Agora, o servidor, se ele quiser entrar com ação particular, pedindo o reenquadramento dele e tal, ele também pode fazer isso. Cada um entra em seu próprio nome. Agora, coletivamente falando, nós podemos pedir que o Ministério Público intervenha para forçar a cumprir a lei municipal. Mas isso aí, gente, ainda não venceu o prazo, está vencendo essa semana. Semana que vem em diante, no mês que vem em diante, a gente pode discutir isso aí. Doutor, isso é se o Ministério Público aceitar também a denúncia, né? É. Mas pelo menos o prefeito vai ter que dar explicação por que não está pagando. Entendeu? Agora, na Câmara não tem mais nada a ser feito, gente. Já foi feito. Se os servidores perguntar para vocês, vocês têm que falar, ó, não tem mais nada a ser feito. A lei número, acho que é 1111, foi publicada no Diário Oficial do Município, está lá, está valendo, pronto, acabou. Ô, doutor, o que a gente acha estranho é o seguinte, o que aconteceu na live dele? Na live dele ele falou assim, que se não conseguir alcançar a meta que ele está querendo lá, aí vai mandar, na pasta de obra, para o secretário de obra demitir alguém, na pasta da educação, só que hora nenhuma ele falou dos comissionados. Hora nenhuma. Só no pequeno. Gente, mas olha para vocês verem, não não faz o menor sentido. A pessoa, quando ela não está trazendo a informação verdadeira, ele fica escondendo as intenções através de meias palavras. Vamos ser muito honestos aqui. O que a Câmara mexeu no plano de carreira que gerou essa discordância? Tinham 3 artigos lá que falavam, de um modo geral, que se quando o plano de carreira entrasse em vigor e fizesse o reenquadramento dos servidores nos cargos novos, né, se em decorrência disso o município ultrapassasse o limite de gasto da folha de pagamento, o prefeito poderia congelar esse aumento, entre aspas, que foi dado, até adequar o limite de novo. Inclusive, foi um ponto que eu chamei a atenção dos vereadores e falei assim, olha, deve ser feita uma emenda. Por quê? Porque não é o que a Constituição fala, não é o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição fala é isso aqui, ó. Fica vedada a concessão de aumento, reajuste, a criação de cargo. É isso aqui que tem que ser feito. Não é congelamento. Você não pode congelar o vencimento base de um servidor efetivo. Isso aí é absolutamente inconstitucional e ilegal, na minha opinião. Certo? Foi isso que foi o objeto do veto, que é o que gerou discórdia. Agora, eu volto a falar, o prefeito também não vetou a lei integralmente. Ele fez um veto parcial, o que está sendo discutido é só isso. O resto, tudo, ele sancionou. Lembrando que o projeto é de autoria dele, não é da Câmara. E também não houve veto total. Então, se tiver dinheiro, tá? Se tiver o dinheiro fazer o pagamento, faz o reenquadramento, paga o salário e acaba com essa novela. Essa história de que, se a Câmara votar o veto, eu pago, se ela não... Isso não faz o menor sentido. Se você tem um dinheiro para pagar, paga. Se o problema é esses artigos que a gente suprimiu, é só fazer um projeto de lei novo e mandar para a Câmara. Olha, acrescenta o parágrafo 3º no artigo 124, que, se não me falha a memória, é um dos dispositivos que a Câmara vetou. Pronto, vocês vão poder vetar. Agora,
o parecer jurídico que eu dei, falando que aquele veto que foi emitido ele não pode ser apreciado pela Câmara porque o prefeito pretendia vetar uma emenda, e realmente isso não pode, a Constituição não permite. Certo? Se você chega você é o prefeito, chega um projeto lá, uma proposição para ele sancionar ou para ele vetar, né? Se ele sancionar, ele está de acordo com tudo ali, sanciona e publica. Pronto, está valendo, virou lei. Se tem alguma coisa ali que ele acha que não está nos conformes, que o veto ele pode ser não só jurídico, ele pode ser, entre aspas, políticos também. A lei pode ser constitucional, mas pode ser contrário ao interesse público. Ô, doutor, mas aí ele vai imaginar assim, ele vai vir aqui, ó, artigo 2º aqui, tem 10 incisos, ó, eu quero vetar o inciso 1, 5 e 8. Pronto, aí ele faz um veto parcial. Ele não fez isso. O que ele queria era vetar a emenda da Câmara. E a emenda da Câmara você não pode vetar. Entendeu? Por quê? Porque olha para você ver, vamos imaginar que, vamos tomar como base, esse é o projeto de resolução que precisa eles entender. Aqui, ó, ele tem 3 artigos, né? O artigo 2º, ele tem 10 incisos. Se ele quisesse fazer o veto parcial, o que você faz? Você fala assim, olha, eu vou vetar o inciso 1, o inciso 5 e o inciso 7 do artigo 2º. Pronto. E aí é um veto parcial. E aí ele publica a lei com esses incisos vetados e manda o veto parcial para a Câmara. Se a Câmara manter o veto, tá certo. Se a Câmara derrubar o veto, você vai publicar novamente com esses 3 incisos. Isso é o correto. O que eles queriam fazer era o seguinte, a Câmara suprimiu, vamos imaginar que ela suprimiu o inciso 5. Então, aí votou a emenda, enquanto o projeto estava tramitando aqui, tirou o inciso 5. Pronto, beleza. Quando o projeto foi ser votado em primeiro e segundo turno, não existia mais inciso 5. Então ele não pode, ele quer vetar a emenda da Câmara para aquele artigo que foi retirado voltar a valer como lei. Isso não pode ser feito. A questão jurídica de fundo que está sendo discutida é só isso aí. Mas isso é uma questão tranquila. Isso aí nós pedimos até parecer externo. Pediu outro advogado para olhar, porque senão o povo acha que eu estou ficando doido. Não é, gente, é uma coisa muito simples. Ele não pode vetar emenda. Isso não existe. Agora, se ele... O está certo, né? Mas vocês vão ver. Depois vai chegar o parecer aí, depois vocês me contam. Isso é uma coisa muito tranquila, isso aí. Não tem discussão jurídica doutor, mas relevante sobre isso. Tá Agora, o problema é o seguinte, gente, que fora esses 3 artigos lá, esses 3 parágrafos foram removidos lá, o restante da lei foi sancionado pelo prefeito. Ele não vetou ela integral. Entendeu? Então, por causa de... A lei tem 100 e não sei quantos artigos lá, com um monte de inciso e tal. Por causa de 3 lá que foram vetados o objeto, você não quer fazer cumprir a lei? Não, ela tá valendo. Aquilo ali é uma questão que pode ser discutido com um projeto novo. Apesar que, se chegar um projeto novo isso aqui, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na época que estava discutindo o projeto aqui, que é ilegal e por quê que é ilegal. Mas aí os senhores têm uma autonomia para votar. Pois é, mas na verdade, doutor, parece que está havendo uma contradição aí pelo seguinte, que ele falou assim que o veto tinha que vir para a Câmara, o veto vindo para a Câmara, ou nós derrubávamos, mantia, aí ele ia pagar. Mas esse veto era para quê? Para, se não tivesse dinheiro, congelar o salário. E agora ele lança um decreto para congelar o salário. Então resolveu o problema dele que ele queria, é só fazer o pagamento. Mas o homem lá vai para a justiça, caçando indaca para a cabeça. Eu não sou covarde. É covarde sim. Na live dele, lá, o que ele falou na live dele? Vai mexer no pequenininho, vai mexer na educação, vai mexer no que quer, tem que mexer nos cabeças lá. Ué, simples assim. Agora vai mexer no homem que fura buraco lá, que não sei o que é. É difícil demais, não dá para entender um caso desse. Então tem que mexer lá em cima, nos cabeças, não no pequenininho. E nós não vamos aceitar que isso aconteça aqui não, senhor. Isso é um absurdo. Nós já na nossa cidade, já não tem emprego, não tem empresa, por causa de quê? Incompetência das autoridades, prefeito. Não tem. Agora, o que acontece? Todo mundo depende do município, depende da prefeitura. Agora, quando vem aí um plano de carreira para alegrar o servidor público, vem o prefeito e faz essa burrice aí. Isso é um absurdo. Tem um senhor lá que está passando mal, é perigoso cair duro e morrer. Além de morrer de fome, é perigoso morrer de raiva. É complicado o que está acontecendo. E eu gostaria que o prefeito repensasse isso aí. Não prejudicar o servidor público. Eu já estou até falando geladeira. Pede o impeachment do prefeito, isso não pode continuar acontecendo, porque isso é um absurdo. Eles estão revoltados. Só isso.
Passaremos a discussão do requerimento 14/2024. Passo a palavra ao vereador Valtair, autor do requerimento. Esse requerimento é pedir ao prefeito a possibilidade, né? Já que está fazendo empréstimo para comprar caminhão de lixo, né? E eu acredito que já deveria ter comprado isso há muito tempo, mas assinou um contrato milionário, o contrato já está chegando no final, quer comprar o caminhão, tudo bem. Mas espero que ele use um bom senso, né? E faça um empréstimo para melhorar a frota de veículos da educação, da saúde. É isso aí. E eu gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores. Passo a palavra aos demais vereadores. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a reunião.